Ah, Milen, entrou. Aí, aí, peraí. Lá, tá conectando com ela. Oi, boa noite. Oi, Cá, boa noite. Ó, tô preparada para o nosso happy hour, hein? Ah, muito bem, muito Oi. bem. E cadê o seu vinho? O que que você pegou aí? Um conhaque? Ah, fala sério, que sem graça, gente. Não é, Elô? Não é sem graça? Pegar uma água de coco, a Amanda entrou também. Ela falou que não ia conseguir entrar, mas ela entrou. Não, mas eu Seu fiquei com happy hour tá inveja. muito sem graça dessa água de coco de caixinha. É isso aí, Elô. Você não falou que queria fazer uma live com vinho? A gente pegou, eu peguei pelo menos. Eu tô morrendo de calor. Daí eu falei, se eu tomar um vinho agora, vai subir, vai esquentar mais ainda, melhora. Ah, Melhor fala vai dar. sério, Paty. A Amanda. A Amanda achou sem graça. Oi, Michele. Paty gongada. Concordo plenamente. Agora eu Mas vou eu tomar vou. vinho sozinha. Não tem graça tomar vinho Não, sozinha, pô. eu vou te contar, não, é porque o Guilherme ainda deu. Eu tô com um monte de vinho aqui, porque o Guilherme deu aula sobre vinhos ontem, então aí Então, foi trazendo um monte de garrafa. Então eu tô com um monte de garrafa aqui na geladeira. Então não foi falta de vinho. não, Foi, a foi... minha é de ontem também. Não é de hoje. É, sobrou de ontem, entendeu? Então eu falei, vou pegar para fazer a live. Oi, Mas, Sami, boa noite. oi, Tudo todo bem? mundo. Ah, Ah, que bom, tanta gente querida. é É isso isso aí. aí. Vai Vamos ser ficar happy hour. conosco aqui, né, Paty? É isso aí. É, mas Ó, vai e ter 7 horas vinho. sai da nossa e entra na live da Elo, viu? Elo e Beth, que ela sempre faz live aí todos os dias. A gente já fez live com ela, eu e a Paty, né, no É, YouTube. incrível. E então sigam a Elo também. É. Então vamos lá, porque hoje a Vamos gente lá. tem muito assunto e eu vou dizer que a Isso. gente tem pouco tempo para falar uma hora tanto assunto, né? Tá falando É. que a gente tá. O que a Oi, gente Carol. passa. Fala oi pra Carol. A Carol é Oi, prima da cara. Amanda, tá aqui com a gente também. Muito bom, muito bom. Que a gente, na verdade, o que acontece aqui, né? A gente troca Oi, tanto Aida. fora, né? É. Que a gente acaba trazendo para a live só uma pitada de todas essas trocas que vão rolando, né? É, enfim, o Elo, só diz depois pra gente avisar se vai ser aqui no Insta ou se vai ser só lá no teu canal do YouTube. Porque você tá aqui como Elo Malieri, mas é Elo e Beth, né? Ó, O minha mãe canal entrou. dela. Ô, mãe, a Patrícia, ela falou que ia fazer um happy hour e pegou uma água de coco. Não tem a menor graça. Super xarope! Ai, tá muito sem graça. Super xarope! Mas vamos lá. Vai, O vamos que, lá, vamos ao Vamos assunto. lá. Vamos lá, porque assim, a gente já sabia, a gente já estava passando, né? Antes da pandemia, a gente já estava passando, né, por momentos estressantes, tanto faz se é homem, mulher, a vida estava demandando muito, né? E de repente, a gente, né, vai para. Eu estava até conversando hoje com a. Hoje não, né? Já é uma conversa de uns dias que eu peguei um livro na minha casa. Oi, Ruby. É... Não vou descer pro play. Que eu tava na minha casa, peguei um livro de 2014, né? Falando exatamente da coisa, digamos assim, menos brilhosa, né? Do que se chama em parenthood em inglês, né? Uhum, Acho que é parentalidade que fala em português, né? uhum. E e como isso, né, todo mundo glamoriza muito nessa questão da maternidade, da paternidade, e que muitas vezes isso acaba sendo, as pessoas não acabam vendo que tem peso tudo isso, né, essas Sim, responsabilidades de dia a dia, e com a questão da pandemia, isso acabou acentuando, né? Então, são desses aspectos que a gente vai falar hoje, só mas eu queria contextualizando, né, Paty? Porque assim, para só. quem não viu, porque essa É, live também vai ficar gravada, né? é. Lá no meu perfil, a gente fez 2 lives, né, Paty? Falando sobre os nossos filhos. Então, na primeira, a gente trouxe questões até pessoais, contextualizando a filiação aqui na quarentena. Na segunda, a gente trouxe uma visão um pouco mais sistêmica sobre essa relação com filhos, principalmente com relação à escola. E aí a gente sentiu essa necessidade de falar da gente. A gente mãe, não é só mãe, tá, gente? Então, quem não Não, é mãe, não sai também, tá? Porque se não é mãe, é tia, se não é tia, é professora,
se não é avó, né? Se não é alguém que cuida e que tá junto, convivendo nessa quarentena. Oi, Úrsula. A Úrsula é a mãe da Marcela, amiga do meu filho, Dani. Então, a gente tá falando, justamente, a gente queria falar também da gente, né? Não é para eu e a Paty falarmos da gente, assim, né? Mas, assim... Então, nós vamos, pra gente começar falando da gente, vamos fazer o que a gente sempre faz, se apresentar rapidinho. Vamos. Para quem não nos conhece. Isso. Né? A Lúcia entrou, ó. A Lúcia, ela pausa. Lúcia, querida. Exato. A Lúcia merece o nosso, né, Paty? Porque a Lúcia saiu para comprar um vinho. Ó, Lúcia, eu estou com vinho aqui. A Paty não tá com água de coco. Mas a Lúcia, oi, Nath, a Lúcia, ela saiu da quarentena para ir comprar um vinho para fazer esse happy hour com a gente. E ela é super carinhosa comigo, é uma seguidora que está comigo há muito tempo. Então eu vou brindar a Lúcia e a gente falou que ia fazer isso por ela hoje. Brinda aí, Patrícia. Grande honra. É isso aí, Lúcia. É uma honra ter você aqui com a gente, viu? Então vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, né? Hoje eu sou facilitadora de transformações e processos sistêmicos, né? E aí tudo isso que eu faço, tudo isso acontece através de constelação, de coaching, de leitura de registros, agora está chegando numerologia, enfim, são várias técnicas que eu uso exatamente para facilitar tudo isso, né? E agora eu vou deixar você, por favor, se apresentar. Tá bom. Eu sou a Camila Colaneri, eu sou astróloga, sou consteladora familiar. Conheci a Patrícia no curso de constelação, a gente não é da mesma turma, mas a gente se conheceu lá. Embora nossas vidas tenham se cruzado várias vezes na infância e na adolescência, e a gente não se conheceu nessa fase, mas temos amigos em comum desta fase. Né? Então, a gente acabou tendo muitas coisas em comum, inclusive essa questão de filhos, né? Então, a gente vivencia algumas questões parecidas, então a gente troca muita ideia, a gente troca muita bola e a gente tenta, assim, dentro das nossas buscas, né? Porque a gente colocou isso na primeira live, né, Paty? Que nós somos buscadoras, não sei o que nós estamos buscando, mas a gente está buscando. Então, as questões que acontecem em casa, que acontecem com os nossos filhos, que acontecem, a gente tenta entender pela astrologia, pela constelação e por todas as áreas, né, que a Paty trabalha, né, como coaching, com a leitura de registros akásicos. Então, assim, tudo que a gente tem de instrumento, a gente vai tentando entender e a gente tenta elaborar. Não quer dizer que a gente consiga 100%, mas a gente tem muita coisa para trocar. Então, a gente não quer deixar só comigo e com ela, né? Porque também é um egoísmo a gente ter acesso a várias informações legais e não passar para vocês. Então, a nossa ideia é fazer essas lives para que a gente possa passar algumas coisas para vocês. E essa específica, né, Paty, foi muito porque a gente queria conversar com vocês, né? Eu abri 2 caixas de perguntas para vocês falarem o que vocês estavam sentindo, questões que estão acontecendo agora, questões da quarentena. E eu tenho 3 pessoas que colocaram questões que a gente vai trazer aqui na live, né, Paty? E então, se vocês quiserem comentar aqui também, como é que está sendo essa quarentena para vocês que são cuidadoras, que são mães, que quiserem desabafar, eu vou lendo aqui. Porque a ideia é a gente trazer essa troca, trazer essa sororidade e a gente poder, claro, dentro da nossa visão, né, dentro sistêmica, da minha visão como astróloga, como taróloga, a Paty com a visão de trabalho dela, que a gente possa fazer uma troca legal com vocês. Ó, a Elô já disse que está dificílima. Toca aqui, tá para todo mundo, tá? O que acaba acontecendo muito é que a gente acaba achando que tudo que acontece com a gente é normal e acontece com todo mundo, né? E é exatamente a ideia é a gente abrir isso, né? Putz, eu tô cansada, né? Tô cansada de verdade, né? O que a Elô escreveu aqui. A palavra que eu mais ouço é mamãe, e é mamãe mesmo, né? Para quem tem filhos. A Luciana, que a Ká estava falando, nessa caixa de perguntas, né, ela coloca que ontem ela estava exausta, né, e ela cancelou a agenda dela para exatamente ela poder criar o que a Elô está colocando aqui, um equilíbrio, né? E a Luciana traz uma coisa legal. Eu já fiz live com a Luciana Zanon, tá? Ela é uma psicóloga.
E tem 2 lives com ela lá no meu perfil, se vocês quiserem acessar até lá, e tá no meu YouTube também. A Camila Colaneri só tem eu, pelo menos por enquanto, então é só vocês me acham, tá? E ela fala uma coisa que é isso que a Elô falou, e que ela fala, Paty, que é o primeiro, se percebe, né? Se percebe, assim, eu tô cansada, igual você falou ontem, né? Ontem a gente tava numa aula online, para variar, né? Que a gente também. Parei de fazer lives, por quê? Porque eu estou fazendo 2 cursos à noite, por isso que eu tô meio sem tempo de fazer live. E ela fala assim: primeiro, se percebe, né? Como é que eu estou? Porque às vezes, né, Paty, nessa loucura, nessa dificuldade, dessa convivência intensa que a gente está tendo com filhos também. Ontem até pus um post engraçado, né? Quando eu falo vou fazer xixi, meus filhos leem reunião no banheiro imediatamente. E todo mundo batendo a porta, né? Eles esquecem que tem uma porta que você está fazendo xixi e que eles querem entrar na hora que você está comendo, na hora que você está fazendo xixi, na hora que você está, às vezes, trocando realmente uma mensagem de trabalho, né? Então, assim, esse limite é difícil e esse se perceber é importante, que é o tal do também se respira que a Dani Ruoco fala, né? Que é o momento em que você para e fala como eu estou. E como isso é importante, essa parada. Porque se eu estou cansada, se eu estou exausta, se eu não consigo mais, então eu tenho que, né, dar o alerta. Porque ninguém tem bola de cristal na sua casa. Se você não avisar que você está cansada, que você não aguenta mais, que você chegou no seu limite, ninguém vai adivinhar por você, né, Paty? Não, e é a tal da história da máscara no avião, né? Se acontecer qualquer coisa, primeiro bota a máscara em você para botar depois máscara no outro. Isso quer dizer o quê? Que se você não estiver bem, você não estiver organizada, né? Não vai rolar. O resto da família não vai ficar bem, né? Essa estrutura que é super demandada, né? Nossa, ela é gigantesca e a gente só vai agregando as coisas, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o que lá. E de repente a gente tá de novo, né? Que é uma coisa que a gente já vem falando nas lives, né? Oi, Aninha, que é a questão do que é o essencial, né? O que eu realmente preciso, né? E aí a gente vai para uma conversa que a gente estava tendo com a Amanda, né? Que é a questão da rigidez, né? Até que ponto eu preciso ter eu terminei de almoçar, eu preciso lavar tudo, eu preciso secar tudo, eu preciso guardar tudo. Será que não dá para deixar a louça? E outra coisa, né, Paty? A gente não pode esquecer que a gente está num momento de adversidade, né? Oi, Dani, a gente falou de você agora, hein? Volta a live depois. A gente não pode esquecer que dentro de tudo isso, né, que a gente já vinha nesse ritmo louco de sempre estar cumprindo alguma coisa, além de tudo isso, nós estamos num momento adverso. As nossas rotinas mudaram, nossa vida mudou e às vezes a gente esquece que tá diferente. E a gente às vezes continua nesse modus operandi de alta produtividade, né? Que foi até o que a Luciana falou, eu precisei parar. Por quê? Porque às vezes a gente continuou com a agenda cheia, continua fazendo coisas, porque a gente substitui, né? Então, assim, eu não pego mais trânsito, mas agora estou fazendo um curso. Então, você só trocou uma coisa pela outra, continua ali produzindo. Né? Só que chega uma hora que a gente tem que se dar conta e perceber justamente assim, peraí, mas esse é um momento diferente, é um momento adverso. Não só para mim, como para todos que convivem aqui comigo. E isso tem uma impactação. Isso traz uma mudança, né, Paty? E traz uma coisa que a gente também estava falando hoje à tarde, a questão de que a casa era o lugar do descanso, né? Então eu parava em casa para descansar, para desconectar, né? Era um lugar de acolhimento, de aconchego, onde eu de fato relaxava. E de repente veio essa avalanche de coisas, né? Então a gente tá com tudo acontecendo, é o trabalho, é a escola, são os cursos, é tudo, né? E a gente, então já que eu não vou perder o meu tempo no trânsito, né? Então é exatamente isso. Então dá para eu encaixar mais isso, mais aquilo. E a importância de depois, lembra, você saía para almoçar, né? Aí você parava em algum lugar, tomava um cafezinho, né? E voltava para o seu trabalho, né? Então você dava ou se respirava, né? Você conseguia almoçar, trocar
colocava, não sei o quê. Agora, de repente, a gente tá nessa loucura de que tem que fazer almoço, né? Tem que fazer jantar, tem que fazer café, tem que deixar a casa inteira arrumada. Bom, e paciência. É que eu acho que é esse excesso de convivência mesmo, né? Porque, assim, por um lado é legal porque você tá percebendo as relações num outro lugar. Então, como a gente já falou, né? Você tá vendo a dinâmica com a escola mais perto, você tá convivendo mais com seus filhos, ok. Só que, foi o que eu falei pra Paty, existe um excesso, inclusive pra gente que é mãe, um excesso de maternagem, né? A gente tá o tempo todo ali disponível para alguma coisa, porque, querendo ou não, você tinha o seu tempo de escola, você tinha o seu tempo no trabalho, né? E agora tá tudo misturado, isso tá tudo junto. Então, que a Elo uma hora falou aí, né? Não tem privacidade, justamente porque esses momentos em que, como a Paty falou, que você parava, tomava um cafezinho, conversava com uma amiga, né? Fazia alguma coisa, eram esses tempos que você tinha de parada. Né? Agora não, agora você tá, como eu falei, a reunião acontece no banheiro, você tá assim, você tá cozinhando na cozinha, seu filho tá te chamando para você levar a folha sulfite, porque ele tá fazendo lição, o outro tá fazendo prova, né? Quer dizer, quem tá nessa maratona de EAD também, e de filhos pequenos também, né? As crianças bem pequenininhas, né? Que você não tem para onde sair, não pode sair muito, tá perigoso ainda, enfim. Eu acho que são várias coisas que se acumularam e isso acaba trazendo um acúmulo emocional muito grande também, né? Porque esse momento, cadê o meu momento de privacidade? Eu falo, às vezes eu espero todo mundo dormir, vou lá, vou ver minha série. Eu sei que é de madrugada às vezes, mas às vezes é o tempo que eu tenho de dar uma resetada emocional. Tudo. Porque às vezes a eu gente, vou por meditar exemplo, de manhã, eles estão na aula. Às vezes eu tô começando a fazer. Aí eu tenho que. Não, alguém bateu na porta, alguém fez alguma coisa, alguém me chamou. Então, assim, não é tão, né, tão fluido assim. Então, tem horas que não dá mesmo. Você vai ter que fazer, ou você acorda de madrugada, ou você vai dormir super tarde. Não tem muita opção, né? não, e marido também, né? Como ela tá falando, é tudo, né? A gente acha que tem aí um papel grande para a gente também aprender a comunicar as Oi, coisas. Né? Paty. Eu tô cansada. Você pode me ajudar? Né? Falar para escuta, eu preciso todo dia repetir que precisa tomar banho. Eu sei que a gente repete a mesma coisa 1 milhão de vezes até eles pegarem no automático. Né? Mas será que todo dia, será que um dia você não consegue fazer isso sozinho? Cada um na sua, na sua, na sua estrutura, né? No seu tempo, naquela coisa de os menores. É uma coisa, para os maiores é outra coisa, mas a gente precisa trazer, né? Escuta, você não sente e come todo dia, né? Então não dá para você um dia botar a mesa, ainda que bote tudo errado, ajudar a lavar a louça, ainda que quebre um prato, né? Mas eu acho que precisa, né? Inclusive porque se a gente não comunica tudo isso, quando chega no limite, destampa, né? Então, assim, aí explode, porque já chegou no limite, né? Então, como é que a gente faz para não chegar nesse limite, né? Como é que a gente Ó, vai... a Lúcia falou que as mães de 2020 vão passar para a história e falou que a gente vai para o céu sem pedágio. É meio por aí. É meio por aí mesmo. Porque a gente falou, não é ficar reclamando, a ideia não é essa, mas vamos pensar que a gente está com essa ideia do happy hour. Que se a gente está com as nossas amigas, como a gente está aqui com vocês, a parte de Nova York, minha amiga entrou também, a Ruby, né, que também tem vários projetos, tá sem faxineira, 2 filhas no EAD. Quer dizer, a gente tem tanta coisa que a gente está fazendo ao mesmo tempo. E junto com isso, né, Paty, que a gente sempre fala, existe uma culpa maternal, né? Porque a gente já nasce, já é embutido o chip, né, da culpa, que a gente sempre acha que está devendo alguma coisa, que não está fazendo tão bem, que não está tão correto. E ao mesmo tempo eu sinto também uma culpabilização das mães, né, no geral, assim, né? Porque as frases que a gente escuta são muito assim: ah, porque a sua mãe não viu, porque a sua mãe não olhou, porque a sua mãe não fez, porque, né? Porque lá na sua casa. Então, assim, além da culpa que a gente já naturalmente carrega, por de repente não estar olhando, não estar vendo, não, né? Queria ter feito de uma forma diferente, pensado diferente, enfim. Ainda eu acho que tem um dedo apontado, tal, né? Exatamente. Você não viu a aula, tal. Aí você fala, bom, mas se eu tivesse na escola, eu estava sentado do lado.
né? Não dá. Eu tô vendo um monte de aula junto, gente. Eu tô assim, não aguento mais. Eu falei que eu tô me sentindo secretária sênior, né? Porque eu administro agendas como ninguém agora, né? Eu sempre estou ali com tudo pronto para poder servir, né? É tipo agenda de executivo que eles têm na escola também, né? Porque assim, são 1000 tarefas, 1000 coisas para entregar, cada uma numa plataforma diferenciada, aulas depois da aula, né? Então você fica o dia inteiro meio que gerenciando na hora de almoçar, a hora de comer um lanchinho, a hora de não sei o quê, a hora de não sei o que lá, né? É tudo culpa da mãe, Lúcia. Eu ouvi essa frase quando eu fazia o quê? Psicanálise, entendeu? Porque eu não era mãe ainda. E eu vi uma senhora que era mãe falando assim, pô, mas é tudo culpa da mãe. Ela estava revoltada, né? Ainda mais na psicanálise. E aí eu falava assim, nossa, acho que ela deu uma exagerada. Mas depois que eu virei mãe, eu entendi perfeitamente o que essa senhora que fazia o curso comigo, e era mãe de 3, já era avó, inclusive, na época, ela estava falando, porque é isso mesmo, né? A gente, além de ter o dedo apontado pra gente, a gente também recebe muito esse julgamento, né? Como a Paty falou, mas você não viu a aula? Mas você não viu que hoje era o horário da recuperação? Oi, Heloísa, tudo bem? Que honra ter você aqui com a gente. Obrigada. E tem uma cobrança muito, muito nossa, né? Da própria mulher. Sim. Como é que eu vou deixar os meus filhos, né? Como é que eu vou... E se parar para pensar, não muito tempo atrás, né? As crianças ficavam soltas, elas ficavam na rua. Né? Ninguém tinha. Eu sei que, no meu caso e no seu caso, a gente mora em São Paulo, né? E a maioria das pessoas não era... que tá aqui... Mas eu ia para o interior também no fim de semana, né? Minha mãe tá aqui de prova. Eu teve uma vivência meio interiorana, assim, porque eu ia muito para o interior e ficava na rua com as minhas primas, tal. Consegui viver um pouco disso. Acho que nessa coisa de ficar um pouco na rua, para as mães ficava um pouco mais leve, né? Porque elas podiam até ir para o fogão, mas as crianças estavam lá brincando. E quando elas chegavam, elas já tinham gasto energia, elas já tinham aprendido um monte de coisa brincando. Hoje não, hoje é isso. Precisa fazer lição de casa, daí joga em cima da gente pra gente cobrar que não fez lição de casa. E se não fez lição de casa, daí manda aviso pra gente. Daí gera um estresse, né, da gente com nós, né, com os nossos filhos, né? E ao mesmo tempo, se a escola, né, me coloca na posição... Acho que a Paty, fala de novo. A sua internet tá dando umas falhadinhas aí, ó. Presta atenção. Tá. Gente, avisa se tá falhando, porque às vezes tá falhando pra mim, tá, Paty? Tá, não sei se você tá tá... bom. Não, essa questão de como está montado o sistema da cobrança, né? Então, bom, já que eu estou pagando a escola, por isso que eu falo que a gente tem que rever muito, né, essas escolhas para ver o que sobra para gente, né? Então, aí o que a escola fala? Bom, se eles me contrataram para fazer o serviço desse jeito, então eu vou avisar quando eu não fizer a lição de casa, vou cobrar os pais, porque os pais estão em casa o tempo inteiro, né? E aí gera um estresse da gente com os nossos filhos. Pô, mas você está em casa, você não está fazendo nada além das lições de casa, né? Então, por que você não entra? Oi, Bibi, por que você não entra nisso, né? Por que você não faz essa lição? Por que é tão difícil? E, ao mesmo tempo, eles estão tão cansados de ficar em casa que eles querem brincar, eles querem se divertir. A Bibi, que é minha sobrinha que tá aqui, é uma que tá criando 1000 projetos, assim como o Dani, né? De coisas com roupa, faz tie-dye, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, se descobriram, né, nessa coisa da criatividade como uma válvula de escape, né? Do que dá para quem mora em apartamento, né? Que dá para aliviar tudo isso, né? Não é que vai ficar... Porque quem mora em casa, né, ou mora no interior, você tem um outro lugar, né? Mas para quem mora dentro de apartamento, quais são os seus recursos, né? Para inclusive ficar leve para você, porque quando fica leve para eles, né? Quando fica divertido para eles, fica legal para a gente também, porque eles vão estar bem, a gente também está bem, né? Não quer dizer que nós vamos botar em babá eletrônica, né? Na televisão, Netflix é para a gente relaxar. Mas também vai botar, mas também vai botar, porque tem horas que não dá. Por exemplo, a gente que tem menino, né? A Nath também fica jogando o dia todo. Essa é uma outra questão. Aliás, gente, até indico para vocês que têm meninos, sigam. Oi, a mãe da Paty também entrou, a Beth. Oi, beijo, Beth. Peguem seus vinhos aí, que eu tô com vinho. A Patrícia de novo. Vou falar, porque agora, né, eu sou de Escorpião, eu não vou esquecer isso, que ela entrou com água de coco aqui nesse happy hour. Sacanagem, mas tudo bem.
A gente que é mãe de menino, a gente sabe que eles estão com essa demanda muito grande dos videogames. Isso tem sido um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo, você também não tem assim outras alternativas. Você, né, fala assim, vai jogar bola com seus amigos. Não vai, entendeu? Não tem lugar, não pode. Então, assim, e as meninas no TikTok, as meninas vão mais para as redes sociais, né? Tem um grupo que o meu filho faz parte, né, num grupo terapêutico que chama D20, tá, gente? Eu aconselho vocês a seguirem, mães de meninos principalmente, porque a Cubiana tá tomando energético, só assim, né? Energético hora com do uísque, dia, né? Pra conseguir segurar até a hora de dormir. Na balada de casa, tomando energético com uísque. Ai, que maravilha. Estamos bem, as mães estão quase alcoólatras já, né? Detalhe. Mas, enfim, sigam o D20, eles estão pondo vídeos tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, é Grupo D20. Eles falam muito sobre a questão dos jogos. E o que eu, assim, uma dica que eu dou, por quê? Porque a gente tem também, aí eu acho que é outra questão que a gente pode trazer aqui, Paty. A gente tem as nossas referências, certo? Então, assim, a minha referência é dos anos 80. Eu fui uma criança do final dos anos 70, começo dos anos 80. Faço a conta para ver quantos anos eu tenho. Então, nessa fase, a gente não tinha eletrônicos, a gente não era digital. Então, malemar, você tinha um Atari, né? Alguma coisa assim pra você jogar de vez em quando. E era Um meio Donkey por aí. Kong. Isso aí, aqueles joguinhos pequenininhos. Não tinha celular, não tinha nada disso, né? Agora, essa geração dos nossos filhos é outra geração. Se a gente não se atualizar para esse lugar, a gente vai ficar como aquelas, né, os pais que não entendem porque os filhos gostavam dos Beatles que eram cabeludos, entendeu? Então, assim, a gente fica do mesmo jeito. Por que que você tá jogando? Né? Por que que você não sai daí e vai fazer outra coisa? Primeiro que a gente não tem essa outra coisa para oferecer. E depois, que uma dica que eles dão muito, assim, entenda os jogos que seus filhos jogam, né? Vocês querem criar proximidade com eles? Deixa eles contarem um pouco sobre os jogos, né? Tem que entender, porque às vezes o que a gente faz? É natural. A gente não tem muita paciência, né? Então eles começam a falar, você começa a viajar na maionese, você finge que você está entendendo, mas você não está entendendo o que eles estão falando. Você não se envolve naquele cenário. Você só vai se envolver na hora que você fala assim, sai do jogo, você tá muito tempo no jogo, né? Isso é muito violento. Então, eles vão explicando, é isso, Nath, joga com ele, assim, e vai explicando, né, por que aquele jogo é assim, o que é importante naquele jogo, porque às vezes eles falam, mãe, eu não posso parar, porque às vezes um jogo online não dá para parar, porque eles fazem parte de um grupo, eles podem ser punidos do grupo, né? Então, assim, tem várias coisas que acontecem nesse mundo que se a gente também ficar muito distanciado, a gente fica, às vezes, como né, aquele pai, aquela mãe meio opressorinha ali, que fica ali só mandando ver e que não está envolvida. Aí ele se fecha e fala, você não entende do meu mundo, eu não entendo do seu, então a gente fica por aí. Então, essa troca, esse diálogo é super importante. E esses meninos lá do D20 são psicólogos. Eles explicam os jogos, eles fizeram uma live hoje para falar de controle parental dentro né, do ambiente digital. Eles falaram sobre o que é o jogo de RPG para os pais entenderem, para as crianças que jogam online. Então é muito legal a gente conseguir entender um pouco desse universo deles, porque é o que eles têm nesse momento. Não dá para parar jogo online, isso a gente aprende, é um mantra, né? Então, assim, a gente já sabe. Então, esses são os combinados que a gente vai tendo que fazer. E nesse momento de crise, a gente também está recebendo novos combinados, né? Não eram os combinados que tinham, não era o cotidiano que você tinha. Foi o que a Paty falou, a gente saía antes, agora não. A nossa casa virou tudo. A nossa casa virou escola, a nossa casa virou restaurante, a nossa casa virou sala de estar, a nossa casa é tudo, não tem mais divisão, né? Eu acho academia. Que dentro disso, cara, eu acho que eu tenho uma amiga em Porto Alegre que o filho dela faz um negócio muito legal. Ele joga isso, mas depois ele faz vídeos, né? Então aí ele coloca música, pega um personagem, cria uma história, cria um outro negócio, né? Então, quer dizer, aí ele aproveita o que ele ganha no jogo para criar outras coisas. Né? Então, eu acho isso muito importante, né? Para não ficar só na crítica pesada, que foi o que você falou, mas como é que eu vou aproveitar disso que eles estão tendo, porque esse é o mundo deles, né? A gente tem que participar disso, como a Elô está falando, para trazer uma coisa que eles gostam. Então, o que gosta? Eu gosto de programar, eu gosto de criar história, né? Eu gosto de botar música, eu quero colocar um personagem.
E aí vai desenvolvendo isso, né? Que é uma coisa bacana, né? Para eles aprenderem, né? Não E eu para acho que fica. Eu acho também, que Paty, que. fiquem chato, Aí agora eu tá? peguei a caneta para fazer assim, tá? Acho também que as escolas deviam olhar para este lugar um pouco mais, né? Nesse momento, eu sei que, né, eu sei que tem toda uma complexidade, tá? Não estou negando isso. Mas trazer um pouco mais da rotina e um pouco mais do cotidiano deles agora para dentro desse ambiente digital. Né? Então, assim, pô, vocês estão jogando um pouco mais de jogo, então, de repente, faz um exercício. Eu vejo meu filho de 8 anos, que tem um Minecraft, sei lá, que traga um pouco desse universo, sabe? Sai um pouco só do livro, do livro, do livro. Porque, assim, eles também estão angustiados que não estão convivendo, que não tem os amigos perto. Claro que cada faixa etária está sentindo de um jeito. Mas trazer um pouco mais desse universo com as meninas, né? Eu vi essa semana, a professora de educação física fez aniversário. E aí ele falou, gente, é meu aniversário, então a gente vai dançar, como se fosse uma festa. E ele colocou vários ritmos musicais que eram para as crianças dançarem. Então ele ia mudando os ritmos. E foi super divertido. Todas as crianças se envolveram, né? Eles estavam achando super legal, porque eles estavam mudando. Ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Porque as crianças, como a Rubiana falou, fazem TikTok, né? Gostam desse ambiente, né? De dançar, né? Tem games de dança, principalmente as meninas. Os meninos também curtem, né? E aí foi uma aula divertida, interativa, em que eles fizeram o movimento, que era uma aula de educação física, né? Mas de uma maneira gostosa. Então, assim, tem como ensinar de uma maneira legal também, né? E de perceber o que está rolando nesse ambiente doméstico agora, que eu também posso trazer e posso envolver as crianças que estão em casa, né? E que não estão com o mesmo repertório que elas tinham dentro da escola. Então, também acho legal pensar sobre isso em todos os aspectos, inclusive para os mais velhos, né? O que está acontecendo agora? O que vocês querem me trazer aqui que a gente pode tornar esse ambiente de educação um pouco mais interativo? Não no sentido de, eu falo com a professora, eu falo com um colega, mas de coisas que estão acontecendo, que eu posso ensinar, posso aproveitar as experiências de vida que eles estão tendo agora para ir reverter isso em aprendizado. E não ficar uma coisa só teorizada, né? Ainda mais um momento em que, assim, as coisas estão tão caóticas nesse sentido, né? Uma certa falta de perspectiva, que às vezes eu ficar estudando sobre a cultura asteca nesse momento, talvez não faça muito sentido, né? Ou ligar isso numa outra coisa, né? Sei lá. A gente estava falando exatamente isso, que o processo, né, e fazendo gancho no que a Nath escreveu aqui, o processo de educação, de uma maneira em geral, eu acho que está tendo é muito difícil, né? Já viram que não dá para fazer um copy-paste, né? Porque eu dava na aula presencial, agora eu vou dar na aula online. As crianças já não estavam interessadas, né? Eu e a Cá, a gente tem aí... Né, a gente conversa muito sobre isso. Os dois mais velhos, eles dão um baile de milhão na gente, né? A gente realmente fica dando pirueta já às 8 horas da manhã, porque a gente já não sabe mais... Porque às 10 da noite a gente já tá cansado de tanta cambalhota que a gente tá dando por causa deles, né? Então, assim, o que é interessante, né, neste processo, ao invés de simplesmente estar preocupado com cumprir o conteúdo, né? Como é que eu vou trazer a criança para o meu lado, né? Como é que eu vou fazer as crianças ficarem, né, que é o que a Elo tá colocando, ficarem do lado da escola e pensarem, puxa, esse processo é um processo legal, né? Quer dizer, a gente começar a fazer uma transição, né, de qual é o modelo educacional que a gente quer, né? A gente já viu que não dá para ficar só despejando conteúdo nas crianças, que tem um lado emocional que precisa acolher. Essas crianças, ontem mesmo, nessa aula que a gente estava assistindo ontem, elas estão chegando com super energia, né? Com 1 milhão de criatividade. Está todo mundo querendo encaixotar essas crianças, né? E aí depois eles têm que fazer... quando eles chegam adultos, não, precisa ser tudo adulto fora da caixinha, vai todo mundo para terapia de novo, né? Então, como é que eu vou ser, workshops, né, de criatividade. Vamos ser criativos, né? A criatividade, ela tá ali, latente na criança, né? E a gente faz o quê? Corta, poda, põe na caixinha. E aí a gente vai perdendo esse lugar lúdico, o lugar da brincadeira, né, Paty? O lugar do poder criar, né?
Exatamente. Então, como é que a gente vai levar essas crianças para este lugar, né, da onde eles têm essa plenitude para poder se expressar? Oi, Dani. Oi, Mo. Para eles poderem se expressar, né, com essa, digamos assim, com essa nova fala que eles trazem, né? E a gente, na verdade, a gente fica um pouco, também é um estresse para a gente, né? Porque a gente fica nesse meio de caminho sentindo o que eles estão precisando. E em muitas escolas não tem este canal, né, para você falar, ou muitas vezes as escolas ouvem, mas elas não sabem o que fazer. Né? Sim, eu acho que como a Dani falou, tem um momento de adaptação, a gente entende isso, né? Mas para mim, essa frase que eu ouvi essa semana, que é muito assim, sabe? Não é porque eu não aprendo, é porque não está sendo ensinado do jeito que eu posso aprender, né? Porque tem jeitos e jeitos de ensinar e todo mundo é apto a aprender. Eu lembro que eu, assim, nunca fui boa na área de exatas, né? Mas eu tive duas boas professoras de matemática que ensinavam e eu conseguia aprender. Então, assim, não era... Às vezes você fala assim, não, porque eu não sou boa disso, meu filho não é bom nessa matéria. Mas, às vezes, é a forma como está sendo ensinado. Se você, às vezes, muda o jeito de ensinar, se você percebe um outro jeito de ensinar, talvez se aprenda também. Existe a capacidade de aprendizado, ainda mais para uma criança, né? Então, nessa aula que a gente viu ontem, né, Paty? Uma das coisas que a Elisângela, né, que deu a aula, ela falou pra gente é justamente assim, primeiro da necessidade de ter transparência, porque essas crianças, esses adolescentes, eles têm essa coisa, não sei se vocês percebem no filho de vocês, escrevem, mas tem essa coisa meu da marido, verdade. Desculpa, Guilherme, meu marido não vai entrar, porque ele nem sabe que estou na live, mas tudo bem. Ele nem chegou ainda. Enfim, ele fala que ele não entende o que eu falo. Ele não entende o que eu falo. Fala, Camila, você fala umas coisas que eu não entendo. Meu marido é engenheiro, tá, gente? Enfim. Então, o que acontece é que, às vezes, assim, essa adaptação do ensinar, ela vem sendo provocada também dentro do ambiente escolar, né? E a gente agora tem a oportunidade até de trazer e contribuir mais para a escola, né? Eu sempre falo para as mães, se a Úrsula estiver aqui ainda, quando a gente tem um problema, liga para a escola, manda e-mail para a escola, troca com a escola, porque eles também estão precisando saber o que está acontecendo aqui e quais são os recursos que a gente está tendo e que às vezes não está funcionando, que às vezes está funcionando, né? Eu tive mesmo uma reunião essa semana com a professora do meu filho mais novo e ela falou para mim, falou, nossa, Camila, que legal você falar isso, porque você deu uma contribuição aí para um negócio que a gente realmente percebeu que funcionou melhor essa troca. Não adianta eu ficar no meu castelo também só reclamando da escola, e eu acho que a parte travou. Não? Só reclamando da escola e também não fazer um movimento. Eu acho que, assim, a gente tem que ter essa abertura de trocar, porque eles também estão aprendendo com esse momento. Não acho que é só a gente, não. Eu acho que as escolas, os professores, eles também estão envolvidos em tentar entender de alguma forma como é que pode funcionar diferente. E se a gente não falar, se a gente se conformar, como a parte diz, né? Se a gente achar, é normal, assim, mas faz parte, porque é assim. Não, não é. Porque essas crianças a gente não muda, assim. A gente não muda o mundo, a gente não se muda, né? Acho que vai muito para aquela frase, cara. Tá, voltei, Sim. Lúcia? Vai muito para aquela... Você tá no Wi-Fi, Paty? Eu não, eu tô no 4G. Bom, então a gente vai muito para aquela frase de que para ensinar a gente só precisa ter conhecimento, mas para educar a gente precisa ser, né? Que foi uma frase que a gente trocou essa semana. E aí, quando a gente vai para essa frase para mim ressoa muito em mim, né? Não é nos meus filhos. Quem sou eu, né? Para eu poder educá-los, né? Como é que eu vou me rever? Então eu tô cansada, eu tô estressada, então é isso que eu vou passar para eles. Esse de verdade é o meu melhor. É melhor eu falar assim, exploda-se a casa e fica tudo de qualquer jeito, mas eu tô bem. Né? Tô bem com as crianças, tô bem com o marido, ou tô bem no meu trabalho, né? E tá tudo certo, né? A gente tem que parar
de entrar nesses ciclos, né? De novo, do eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu não tenho alternativa. Gente, nós estamos tendo esse hiato de tempo, porque para mim é um hiato, e na verdade é um presente que a gente está tendo, apesar de ser muito difícil, né? Em alguns aspectos, isso que a gente está passando, para poder se respirar, como diz a Dani, para poder criar uma coisa nova que vai chegar. Então, como é que eu quero, depois disso, né, que a coisa volte? Eu quero que volte a ser como era? A gente quer voltar a ser aquela loucura? Ou será que a gente pode pensar em alternativas que façam mais sentido para a gente, né? E não é que a gente vai achar a resposta simples, nem pronta, nem nada. A gente está numa maré de incerteza, a gente sabe, inclusive astrologicamente, a Cá sabe muito melhor do que eu, que isso ainda vai por um tempo, né, perdurar, vai ressoar, a gente vai ficar com esse incômodo. Acho muito pouco provável que, por exemplo, quem tem filho, os filhos ainda voltem esse ano para a escola, né? Então não adianta a gente viver nesta ansiedade, né? Eu acho que a gente tem que estar mais tranquilo, né? A Beth estava falando que as escolas falaram que já estamos no 7º mês. E, escuta, as crianças têm que se adaptar, né? Então... O que é adaptação? A gente sabe bem o que é adaptação. Adaptar não é falar para o seu filho, você tem que se adaptar à escola. Né? A adaptação é justamente a escola se adaptar a um novo estilo de ensino, né? E a que o seu filho aprende, né? Que é o ensinar. Eu tenho que ensinar diferente no momento diferente, né? Porque eles vão absorver de uma maneira diferente. Cada um absorve de um jeito diferente. Isso é a adaptação. Não é assim, é assim que funciona, seu filho tem que se adaptar. Então, isso não é adaptação, isso é encaixe. Não. É diferente. Exatamente essa questão da caixinha, né, que a gente estava falando. Que não dá mais para a gente querer adulto criativo com este modelo escolar, né, onde a gente simplesmente não estimula os dons das crianças. A Mônica está aqui da Promenade, a Mônica sabe, ela dá dança para as crianças, né? Então, assim, tem gente que dá aula de artes, tem gente que dá programação de games, né? Então, como é que a gente vai pegar essas crianças com habilidades diferentes, que é aquela história que a gente já cansou de ouvir? Peguei jacaré, girafa, macaco, mandei todo mundo fazer a mesma coisa. Bom, mas um se arrasta no chão, o outro vai para a água, o outro sobe na árvore. Como é que eu vou pedir para todo mundo com habilidades diferentes fazer a mesma coisa? Eu estou pasteurizando todo mundo, né? Então, como é que eu vou tirar o melhor disso tudo, né, para conseguir fazer com que faça sentido? Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que para mim sempre fica muito, né, Cá, é a questão da disciplina. Não importa o que você está fazendo, né? A gente precisa ter a disciplina. E disciplina não é rigidez, né? Disciplina não é inflexibilidade, né? Então as crianças gostam de artes, então vamos dar uma cadência para isso, né? Não é um dia uma coisa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Tem um limite, tem uma disciplina, tem uma série de coisas aí que tem que, né? Não dá para você falar que vai ser um adulto sem disciplina, sem limite, né? Então, assim, vivendo em sociedade, ainda que a gente esteja à distância, né? Então, por exemplo, as crianças estão em aula virtual, então uma hora fala, cada um tem uma ordem, né? Enfim, então, a gente, na verdade, a gente pode arrumar desculpa para tudo, né? Ou a gente pode pensar em como é que a gente pode fazer a mudança, né? Que é o que e eu acho que essa mudança, que foi o que a Beth falou aqui também, claro que a gente está falando, e eu falei para a Paty isso hoje, de uma condição muito privilegiada, né? Porque a gente tem uma condição social legal, a gente mora em São Paulo, os nossos filhos estudam em escolas boas, enfim, a gente tem esse lugar. E a gente sabe que esse coletivo, né, das escolas públicas e de toda a dinâmica está sendo extremamente difícil, né? Então, mas a gente dando voz desde onde a gente está, e eu estou vendo muita gente no ensino público também fazendo novas reflexões, pessoas que trabalham, né, nas escolas públicas, né, dentro dessa área pública, porque as coisas elas atingem, né, de uma certa forma todos. Então, a criança que está dentro de um convívio, dentro de casa, com várias pessoas, que não consegue, não tem internet direito, que as aulas, né, as aulas públicas, muitas vezes, tem um professor que dá aula para todas as turmas. Aqui a gente às vezes fala, né, numa particularização, que às vezes é uma semente de uma mudança de pensamento e paradigma, que a gente sabe que também vai demorar muito para chegar num coletivo, mas tem que começar de algum ponto, né? Então, quando a Paty falou... acho que você sabe, desculpa te cortar, mas aí vai num ponto
que você permeia bem, né? Estamos entrando na área de aquário, né? Onde a gente tem que pensar nesse coletivo. Sim, não tem, a gente não tá. Eu acho que esse coronavírus, né, essa coisa invisível desse vírus, ele trouxe, né, como eu acho que a Beth falou em alguma live dela, a gente não está no mesmo barco, mas a gente está na mesma correnteza. Então, e acho que a Mônica falou aqui, né, essa necessidade de mudança, ela ficou muito forte agora para todos, né, para esse coletivo. Olha o que não está funcionando, olha o que está podre ainda aqui, né? A gente está nessa reforma, né, por exemplo, social, a gente sabe, Beth também, né, como astrólogas, é uma reforma social, uma reforma estrutural para um novo movimento, e nós estamos sim numa fase de transição. Não é uma coisa que vai resolver de uma hora para outra. E a gente sente isso, porque nós estamos com o pé na estrutura antiga, no velho, né? Mas estamos com crianças até com DNA já modificados. Tem vários estudos, é só pesquisar, né? Como a gente viu ontem na aula lá, crianças, os estudos estão mostrando que as crianças têm mais mitocôndrias, então elas têm mais energia, energéticas. Elas precisam de mais movimento, né? Então, e aí outras mudanças que estão acontecendo, essas crianças elas são mais transparentes, elas falam mais do que elas sentem, né? Elas questionam, me ensinado muito mais do que a gente fazia. Então, eu vejo os meus filhos falando assim, mas para que eu preciso aprender isso? Quando eu vou usar isso na minha vida? Com 8, com 11 anos, né? E aí, às vezes, você não tem resposta. Muito eles mais. E aí, foi o que a Elisângela falou ontem, né? Essas crianças novas, elas aprendem mais, elas aprendem na prática para depois teorizar, né? Então, você precisa explicar na prática por que elas usam isso, para que aí você possa fazer as teorias, os aportes teóricos dentro daquela funcionalidade, né? Então, Nath, é isso. Não é só seu filho, são várias crianças que estão falando isso, adolescentes que estão falando isso. Por quê? Porque eles já perceberam que esse modelo mais encaixado, né, mais vamos lá porque nós temos que cumprir o que está lá na portaria do MEC, não sei o quê, ele não funciona. Ele não rola mais, entendeu? Então, assim, e aí fica esse embate, e aí a gente vai vendo, né? Porque a gente também tá convivendo muito com eles, e às vezes a gente mesmo não tem justificativa. Às vezes eu falo assim, cara, você tá certo, eu não tenho como validar isso, porque eu também não concordo, né? Então, assim, e aí eu acho que isso vai criando o efeito de massa. É claro que não é de uma hora para outra, é claro que essa era de Aquário, Beth pode falar mais ainda aí. É um processo, né, gente? Também não tem que ser uma super idealização, né? A gente está num processo de transição, sim, né? Planetária, espiritualmente falando também, a gente sabe disso. E todo processo de transição gera crises, né? E a gente vê as feridas sendo expostas. Então, essas feridas também que estão dentro das nossas casas, né? A Cris Cabral, minha amiga advogada que está aqui, crises, né, fortíssimas familiares, de violência domésticas que aumentaram. Então, assim, claro que a gente tem essa exposição maior daquilo que não está funcionando. É um momento para que se crie, né, novos movimentos. E é isso que a gente sente acontecendo dentro das nossas casas, nas nossas famílias, né, nas escolas e na espiritualidade, como um todo, né? É isso, né? A gente acha que isso não é real. Eu tava falando outro dia com uma amiga, ela falou, a gente faz reunião tudo com câmera aberta. Por quê? Porque a gente já pegou mulher sendo espancada em casa na hora que abriu o vídeo, né? Então a gente acha que essas coisas não acontecem, essas coisas acontecem, né? É muito assim, para nós, né? Para mim, para cá, e acredito que para a maioria que está assistindo aqui, isso parece que é outro mundo, né? E não é, isso realmente está muito perto, né, da gente acontecer. Agora, essas crianças, elas conseguem perceber sem a gente falar nada, né? Então, eles olham para a gente, sabe, mãe, eu sei que você está triste, mãe, eu sei que você está né, desse jeito ou daquele, né? Então, a gente também tem que se policiar para entrar nesse lugar de como é que meu filho vai me perceber, né? E também acolher todas essas falas e mesmo quando a gente não entende, encaminhar para um profissional, né? Para as crianças não ficarem ainda mais desencaixadas, né? Porque tem muita criança que consegue captar coisas de outros lugares, né? Que são clarividentes, né? Que são crianças que conseguem perceber o que vem daqui a pouco. Então, assim,
muitas vezes a gente não sabe lidar com essas crianças, né? E aí a gente também trava, né? A gente também bloqueia. Então, assim, para a gente não minimizar, acho que a gente tem que tomar muito esse cuidado do que eles estão percebendo, do que eles estão sentindo, né? E muitas vezes a gente parar para fazer essa reflexão na gente, né? Puxa, ele falou isso, será que é isso mesmo, né? E se Será informar, né, Paty? Que eu acho que o mais se importante informar. desse momento de crise e tal, que ele está suscitando um monte de feridas, um monte de coisas aparecendo, é a gente ter o poder dessa informação, da gente poder estudar, da gente poder se informar, para a gente poder argumentar, para a gente ter esses instrumentos todos, né? Não só pessoais, então nós lá, voltando para o começo da live, né? Como mães, né? Como você falou, seu filho está te percebendo, e como é que você está se percebendo? Ah, eu estou me percebendo cansada. Então, se eu estou cansada, eu preciso parar. E se eu preciso parar, eu preciso comunicar. Gente, olha, eu estou cansada, agora eu vou dormir mais cedo, hoje eu não vou fazer isso. Olha, marido, dá uma ajuda aí, né? Porque tá pesado aqui para mim. Então, comunicar com informação. Vai conversar com a escola, né? Não é só o que você ouviu, ah, tá bom, tá certo. Não, peraí, eu tenho argumentação. Por quê? Porque a gente lê, né, gente? Ó, a gente lê, a gente lê, a gente se informa, né? É verdade. E aí, a gente tem o quê? A gente tenta trazer essa contribuição, né, de abrir as nossas mentes, de abrir mais com essas crianças, de poder abrir e falar sobre novos movimentos com as pessoas que estão escutando, que querem aprender também, porque eu acho que a gente está num momento de um grande aprendizado em todos os níveis. Vejo mais gente estudando, né? Vejo mais gente interessada, vejo que essas pessoas estão percebendo, puxa, a gente está numa situação que se a gente não entender, se a gente não for atrás, se a gente não se informar, se a gente, né, a gente não vai sobreviver bem, muito menos emocionalmente, porque a gente pode sobreviver ao coronavírus, mas a gente talvez tenha, né, questões emocionais muito sérias aí para tratar. Então, por isso que, né, como nós, Ruby, Dani, a Elô, a Cris, a galera que vem conversando, vem abrindo e vem falando, tá todo mundo tentando junto, né, Paty, como eu, você, Beth, todo mundo que tá aqui. Cada um do seu jeito. Elaborar questões, trazer informações para que a gente possa ter essas ferramentas para esse movimento de transição, não só pessoal, para a gente poder se fortalecer um pouco mais, porque às vezes fica difícil, como a Dani falou na caixa, né, de mensagens, poxa, eu tô com saudade da minha filha, ela tá longe, tá difícil, porque não pode, né, sair de um lugar e ir para o outro. A Luana, que trouxe também engordando tanto. Meus filhos também engordaram nessa quarentena, certo? Então, assim, quem não está engordando? Então, assim, tem questões de saúde, questões de ansiedade rolando por aí. E que a gente tem que se informar, poder trocar, né? Poder conversar, poder falar assim, puxa, se está doendo em mim, está doendo em você também? Como é que a gente pode se fortalecer nesse momento? Né? Quem pode ajudar a gente? Porque eu acho que uma coisa que as mães, às vezes, que acontece muito, é as mães também sofrerem um pouco sozinhas, né? Assim, aquela coisa de ser a mãe valente, a mãe que dá conta de tudo. E às vezes tá difícil, às vezes a gente precisa gritar, a gente precisa ficar brava, não, a gente precisa trocar, né? Precisa sair desse estereótipo, né? Eu lembro sempre daquele filme da Sarah Jessica Parker, Como Ela Dá Conta. Como ela dá conta é hoje, o que a gente vive hoje, né? Não era ela que trabalhava enlouquecida e que tinha, né? Porque eu também já... Ai, agora deu umas travadinhas aí, Paty. Fala de novo. Não, que é muito mais fácil você coordenar, né, e falar para a empregada faz isso, a babá faz aquilo, o motorista não sei o quê, do que você estar com os seus filhos o tempo inteiro, né? Então, para a gente também aprender a se acolher, não se acomodar, né? Quando a gente está cansada e cansada de verdade, né? Eu preciso dar uma volta. Tudo bem, vou me respirar, Sim. né? É exatamente isso, Dani. Vou me respirar e tá tudo bem, né? A gente não ficar nesse lugar, de novo, do que é pesado pra gente, né? Porque se ficar pra gente, vai ficar pra eles com certeza, né? Então, assim, o caminho que eu percorro é diferente do da Cá, do da Beth, do da Dani, né? De várias. Mas, ao mesmo tempo, em muitos lugares, a gente está junto. E nessas trocas, a gente vai evoluindo. Porque, às vezes,
A Ká, por exemplo, já estudou alguma coisa e ela já está muito mais confortável para ir por esse caminho do que eu, né? E eu estou começando, vou botar meu pé na água, vou sentir, ver se faz sentido, para depois falar, puxa, agora eu vou dar um mergulhão. Né? Então a gente tem que se respeitar nesse momento. Putz, eu não estou dando conta emocionalmente de tudo. Então, ainda não vou abrir a caixa de Pandora para sair mais coisa. Né? E a gente sabe que a caixa ela vai abrindo em níveis, né? A história da cebola. Então, não entrar nesse lugar da cobrança, né? Do só mental, então eu vou ler 50 mil livros, né? Não, como é que eu me sinto? Eu leio eu me sinto, eu troco ideia, eu vou, né? Às vezes uma coisa que a gente troca muito, né? De livro, eu tiro foto, ela tira foto, manda, né? A Amanda também, a gente vai trocando, né? Todas essas coisas, porque tudo isso vai complementando, né? Quem a gente é, né? Não é falar assim, ah, não, porque elas são terapeutas, né? Ou é astrólogo, ou é... Não, não é, né? É pra gente dar conta de tudo isso, né? Porque senão a gente não consegue lidar, porque é tanta coisa que a gente precisa olhar, que a gente precisa falar, tá bom. É isso que é a Mônica do Promenade. É Mônica, né? É a Mônica. É isso mesmo. Eu acho que esse momento, Mônica, é isso aí. É o momento em que a gente está selecionando, né? Que é um momento de transformação, de expurgo mesmo, eu acho, né? Às vezes, essa palavra tá pesada, mas é isso, né? Que a gente está vendo, assim, realmente o que fica, né? O que é realmente importante. E tem coisas supérfluas que a gente mesmo já não está mais fazendo, né? Qualquer pessoa fala, nossa, isso aqui não tinha a menor importância, isso não é o que é realmente importante. Por isso que eu acho que a gente está numa grande mudança de paradigma mesmo, social. Claro que astrologicamente a gente sabe disso, mas nós estamos vivendo essa mudança, né? De olhar, de visão. E isso às vezes é difícil, porque você está acostumado no modus operandi, tem que mudar, né? E coisas que às vezes você já estava internamente sentindo que era legal, que você queria mudar, que agora assim, a gente foi jogado no olho do furacão e a gente vai ter que fazer um movimento. E por isso que a gente precisa dessa rede de apoio, porque às vezes uma tá mais, né? Tá com mais problema, às vezes é outra amiga, às vezes é sua mãe, às vezes é sua irmã. Quer dizer, a gente vai fazendo essa rede de apoio. Ô, Paty, dá uma olhada no tempo se não tá subindo o cronômetro. Falta 1 minuto e 40. Então tá. Então acho que a gente precisa se despedir, senão depois dá uma travada aí. Não, mas o que eu queria falar, né? Vamos ficar com aquilo que realmente é importante, sem medo do desapego, sem medo de deixar ir, né? A mochila tem tamanho. Né? Ela, ao longo da vida, ela pode esticar um pouco mais, um pouco menos, né? E a gente tem que ver aquilo que a gente realmente quer carregar em tudo, né? Materialmente, emocionalmente, espiritualmente. A gente tem que ir passando por essas peneiras, né? E a gente vai revendo num momento como esse. Ah, amor, pode deixar a gente... Eu e a Ká pra ter... Passa um brinde final aí que vai acabar e nós vamos cair. Beijo final, um brinde final para todo mundo que tá com vinho, né? Vamos voltar nesse assunto. Vamos fazer uma live só de vinho. E, obrigada para todo mundo que apareceu aí. Se vocês curtiram, a gente vai voltar a falar disso, porque a gente fala muito desse assunto. A gente fala muito, né? Trazendo ideias, enfim. E o que é importante a gente sempre lembrar que quando a gente se muda, a gente muda quem está ao entorno. Então, sem medo, né, da gente passar por tudo isso, né, com coragem, né, precisando de apoio, liga, chora, não tem problema, né. Fala que eu te escuto, gente. Manda aí que a gente troca uma ideia. É isso aí. Não é? Um beijo, Lúcia, todo mundo que entrou aqui. Obrigada pelo prestígio. Voltarei a fazer algumas lives a partir de setembro, prometo. Já estou programando. Beth, você está convidada. Tem um assunto que eu quero falar com você.